sejam todos muito bem-vindos ao Juntas no Pod, um espaço para a gente trocar experiências. Afinal, temos as mesmas angústias, não é mesmo? Aquela coisa de mulher, aquele papo, a intimidade, que só a gente, né, que vive isso, sabe? Então, deixa seu like, curte todas as nossas redes, nosso Instagram. Ativa o sininho, como diz meu filho, e bora lá assistir o Juntas no Pod. Eu sou Vanessa Paz. Eu sou a Carla Brandão e hoje o tema do nosso papo tem a ver com uma coisa que deixa a gente com o humor muito alterado. Mas eu não tô falando de política nem de economia, eu tô falando de hormônio. Pois é, gente, olha que fase, né? Aliás, que todas as fases, né? Desde quando a gente menstrua pela primeira vez até quando a gente para de menstruar. E essa nossa convidada, ela fala muito bem sobre isso, sobre essas alterações do humor, que a gente às vezes quer matar uma pessoa. Eu passei isso, depois eu conto várias vezes. E às vezes a gente tá fofa, doce, maravilhosa. É isso, né? Mas ela conta tudo isso numa peça, com o humor que ela tem, que é um humor imbatível. Eu sou fã, depois eu vou contar mais. Mas ela vai falar da puberdade à menopausa. Tudo que a mulher passa, só que de um jeito muito próprio. Pois é. Ela é atriz, bailarina. Ela foi muito assim, no começo, quando começaram os stand-ups, estava faltando essa palavra, ela é uma mulher que foi a precursora disso, né, com Terça Insana, ela fez novela, ela tá no teatro, meu, desde sempre, ela é Ângela Dipp. Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. Pode juntas. É. Juntas no Pod! Juntas no Pod, maravilhosa. Começou já como Ângela Dipp, muito engraçada. E quando você descobriu, Ângela, para começar, que você era assim, que você tinha esse humor, essa espontaneidade, esse jeito que desconcerta todo mundo? Ah, começou porque eu nasci no dia do palhaço, né? Que é dia 10 de dezembro. Olha! E aí, até na peça eu falo isso, que eu vim a caráter. Careca, com a cara pintada de vermelho e mertiolate, e com a roupa toda do avesso. Que acabou virando uma maldição, que se eu colocar uma roupa sem prestar atenção, ela estará do avesso. E provavelmente de trás para frente, que eu também sou bem desobediente. Mas eu lembro a primeira vez que eu estudava piano, eu tinha 7 anos, e tinha sempre audições coletivas no final do ano. E aí eu tinha que falar sobre Bach, e eu ia tocar uma pecinha lá do pequeno livro da Ana Madalena Bach, que era... Enfim. E aí eu falava sobre o Johann Sebastian Bach, e as pessoas se matavam de rir. E eu adorei aquilo de vir, porque eu errava, eu falava, eu voltava. Daí quando eu fui tocar, eu também, quando eu errava, eu falava, peraí, gente, aí eu voltava. E as pessoas riam muito, e eu lembro dessa sensação de gostar, de estarem rindo. Mas eu acho que também deve ter tido alguma coisa mais psicanalítica, assim, de você, um jeito de você sobreviver, né, de repente, bullying, isso e aquilo, é contornar rindo, achando graça de si mesmo. Eu sou o tipo de pessoa, sempre fui assim, né? Que se acontecesse alguma coisa esquisita comigo, sei lá, tal, básico, cair no chão, eu ria sempre. Eu não tinha essa coisa, se rissem de mim, eu ria junto. É mesmo? Então, eu já vim com esse... eu falo psicanalítico porque pode ser que eu tenha tido alguma questão de pai e mãe, que foi um jeito de sobreviver e escolher essa coisa de... Você era rebelde, não? Depois, mais lá pelos 17, por aí, sim. Mas inicialmente, não. Era uma época também que a gente era super obediente, né? Sim, outros tempos, né? Essa relação de filho e tal. E também meu pai e minha mãe eram bem rígidos, né? Então, bem conservadores. Pois Por isso é. que eu fui embora depois com 21 anos, né? Queria ser artista. Exatamente. Então, E falando do Terça Insana, que foi um sucesso, que eu comecei falando disso, né? Então, você acha assim, o Brasil é um lugar que o humor, a gente tem muito assunto para falar de humor. Você acha que tem mais espaço para a arte assim, do lado humor ou do lado dramático ou não? Você acha que isso é uma... eu acho que tem pra tudo, né? Mas assim, o fato de a gente ser um país solar, com 8.000 quilômetros de costa, né? praia, né? Praia, de corpos que falam corpos? Corpos. Rostos e corpos. É, né? rostos e corpos. Né? De corpo exposto, assim. Então, isso já dá um outro, né? Se você mora, sei lá, na Finlândia, né? Acho que o meio ambiente faz uma Já diferença, colabora, né? né? Já molda a cultura de um lugar. Então, isso já deixa a gente ser muito mais espontâneo, brincalhão. Deve ter também a ver com a questão da nossa formação, né? De colonização e tal.
E eu sempre brinco que o Ceará é um estado inteiro de comediantes. É verdade. Do Tom Ceará vieram Cavalcante. muitos comediantes e tem essa coisa de homem Muitos. vestido de mulher, que tinha muito, né? Isso Uhum. de fazendo, que é sempre muito engraçado, né? Porque é um extremo, né? Por isso que se tira muito partido disso, né? Até hoje tem vários comediantes que não estou falando da questão do gênero, mas estou falando assim, comediante sim, mesmo de que usar essa coisa de tem se até um transformar, gaúcho né? lá que ele faz uma Travesti. psicóloga vestida É de mulher e maravilhoso tal. ele, É sempre mais engraçado. Mas eu acho que a gente talvez tenha uma tendência mais pro cômico do que pro dramático, mas enfim. Depois do bar, do Johann Sebastian Bach, você teve alguma inspiração, alguma coisa para você se espelhar? Ou você foi sempre movida pela Angela Deep que tem aí no seu coração? Eu acho que então, o fato de eu ser uma pessoa. Eu já nasci, né, com essa coisa histriônica. Então é meio natural que aí no caso quando eu escolhi ser atriz e tal, que eu gostasse de fazer comédia. Você tem aquela facilidade, né? Eu já fiz coisas dramáticas também. Também, agora eu vou puxar para o meu lado aqui, mas eu acho que um ator cômico consegue fazer qualquer coisa. Eu já ouvi outros Sim, falando a mesma Porque coisa. eu acho que comédia é muito mais difícil que drama, assim. E aí eu tenho eu falo isso, né? Por exemplo, quando você está fazendo comédia, no caso que você faz lá não é piada, mas alguma coisa que é para a plateia rir, se a plateia não ri, você sente na hora, né? Exatamente. E aí você tem que ter justamente essa técnica de palhaço, assim. Deu errado essa, pula pra próxima. Porque se você ficar chorando que não deu certo, você vai perdendo todas. E aí você Perde o vai time, entrando né? num buraco. É. Eu sei porque quando eu iniciei, eu que era menos experiente, eu fazia uma peça que era uma peça inglesa, era do Tom Stoppard, O Legítimo Inspetor Perdigueiro. E aquele humor inglês e tal. Então, eu prefiro esse tipo de humor, assim, que não é aquela coisa rasgada. Mas Mas tinha, polido. e tinha umas gags corporais que davam muito certo, que eu fazia uma lady chiquérrima, assim, então eu fazia um negócio e a plateia morria de rir. E de repente a plateia passou a não rir mais. E aí eu passava mal com isso, eu ia pra casa, sei que lá. Enfim, depois entendi o porquê disso. Mas o lance é esse, é na vida, deu errado isso, vai pra próxima. Arrasou. Não fica... Que você Não entra falou, em muito, depressão. é muito difícil fazer rir, né? Você falou isso. E eu trabalhei com o Tom Cavalcante e com maravilhoso. todos os humoristas do Ceará durante 2 anos e Sim. meio. Cara, e eu não achava a menor graça em quase nada ali, é? né, das coisas. Tirando o Tom, que é maravilhoso, Aham. que ele tem aquela performance. Os outros humoristas, pra mim, não... Então, assim, eu fico pensando, você, uma mulher, né, com essa coisa... Desde pequena você tem isso? Porque você começou com balé, que você foi bailarina, a gente tava falando... aham. Desde pequena, essa sua veia artística te levou pra isso do humor mesmo que você falou. E assim, não é difícil, né? Porque deve ser muito difícil, né? Bom, essa carreira é difícil, né, gente? O Brasil é um país super difícil em qualquer... E você tá no monólogo, ou seja, tá sozinha no palco, né, agora, mas né? você sabe que eu gosto, eu já fiz, meu primeiro monólogo, quando eu comecei, aqui em São Paulo, eu fazia sketches com Marcelo Mansfield e a Grace Janoucas. Sim. Então eram pequenos monólogos, Era né, muito sketches legal. cômicas. Sim. Que é diferente de stand-up. Stand-up é você de cara limpa, falando as suas questões sobre o mundo e tal, com a sua observação do cotidiano e tal, de uma maneira engraçada, né? Que seja observações mais absurdas. É uma caricatura teatral. E aí, então, aí depois eu fiz o Barril, que era um monólogo, que era uma comédia filosófica, né? Então eu fiz 16 anos dentro do Barril. E depois, eu fiz, já esqueci aqui, mas eu fiz a Penélope também. Eu fiz Do Castelo infantil, Rá-Tim-Bum, né? fiz também uma espécie de, era um monólogo. E agora eu tô fazendo esse também. Então, eu gosto de fazer monólogo, adoro. Por uma razão também. Eu ia te perguntar. Porque é muito prático. Porque hoje em dia, para você juntar 2 agendas, é dificílimo. E aí também a questão do custo. Cada vez se tem... Antigamente, o teatro era de segunda a domingo. Hoje em dia, se você conseguir fazer uma vez por semana e lotar, você já tá, né? E então, por tudo isso, eu acabo optando pelo monólogo. E eu gosto. Mas assim, é legal também, né? É legal contracenar. Eu mesmo trabalhei com o Tom Cavalcante lá no... o que era mesmo? A gente fazia o Congresso Nacional. O Tom fazia o Tom Sonaro, fazia todos. Eu lembro. Né? Eu lembro também. E era o Congresso, era o Alexandre Frota, a Joyce Hasselman. E a gente foi meio premonitório, porque tinha disparos ali, acabou tendo disparos dentro do Congresso, enfim. Meu Deus. E então é muito divertido também você trabalhar com muita gente, mas por essas razões eu acabo fazendo bastante, porque eu sou muito também, quando eu tenho uma ideia, eu quero fazer logo.
E aí, no máximo, Não dá pra duas juntar pessoas. mais ninguém, né? Deixa eu ir aí rápido quando já começa fazer. essa coisa, Pra ter que é convencer o produção, outro também, aí né? chama a produção, é isso, aquilo, aí não sei lá. E falando em convencer, aproveita que você falou isso, assim, você, né, veio do interior do Rio Grande do Sul. Como que foi para convencer os seus pais dessa sua carreira? Porque eu acho que, né, você tinha uma... A pretensão deles era que você fosse diplomata? Na verdade, isso. Eles me colocaram em todos os cursinhos artísticos possíveis, piano, balé, inglês, dança, blá, blá, blá. E, de repente, quando eu decidi fazer faculdade, que eu queria fazer dança na Bahia, que era a única faculdade que tinha. É mesmo? Aí meu pai queria que eu fizesse faculdade de Direito, porque o sonho dele é que eu virasse diplomata. Tipo assim, oi, não é só sua filha. Mas ok. Aí na verdade, eu nasci em São Borja, que é o Pampa, que é perto da Argentina. Uhum. Mas com 3 meses eu já vim para Porto Alegre. E aí com 21 eu vim para São Paulo. Então, eu até brinco na peça que eu falo, né? Aos 18 anos eu perdi a virgindade, ouvindo no radinho de pilha, meu bem, você me dá água na boca. Sério? No outro dia o esquerdomacho não me deu nem bom dia. Aos 21 anos meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, agora é que hora de legal. você assumir e sumir. Então foi quando eu vim para São Paulo. Acontecer? Então, essa peça que é da puberdade à menopausa é como se fosse um pouco a minha linha do tempo, assim. Com histórias minhas, sempre com um jeito cômico, né? E também histórias de amigas. E aí também com muitas pesquisas, tem bastante conteúdo, né? Mas sempre- Todas as pessoas, os papos que você tem, você leva pra peça, provavelmente. Vanessa, toma cuidado. Não, mas o texto já tá fechado, será para o próximo. Ufa! Pro próximo, que a gente já falou um monte Quinta-feira eu vou aqui. estar lá. Quinta-feira eu vou assistir. Iremos. Iremos, porque eu sou sua fã mesmo, desde Terça Insana. Eu acho que antes de Penélope, eu acho que foi mais na Terça Insana, que eu era jovem, assim. E eu lembro de ter ido assistir, se não me engano, no Bar Avenida. Em Porque Pinheiros. na verdade, assim, eu fiz algumas participações de Terça Insana no Next, quando começou. Nós vamos passar tinha lá, ninguém. Não, na Rego Freitas. Ai, não. Tipo assim, bem ali no centro não tinha quase ninguém, e eu tava fazendo 3 peças, então eu ia lá pra dar uma força. Fazer alguns personagens que eu já fazia com a Grace e com o Marcelo lá nos anos 90. E aí depois, quando eles foram pro Bar Avenida, daí a Grace me convidou para participar do elenco fixo, aí eu fiquei 2 anos com eles, aí criei vários personagens ali, porque tinha um desafio no Terça Insana, que era cada semana Criar. você fazer coisas novas. E eu sempre fui muito obediente nessa coisa de profissional, e eu passava a semana inteira criando 3 ou 4 textos de 5 minutos, que é muita coisa, né? Ainda mais que tem que ter um início, meio, fim, tem que ser engraçado e tal, tem que estar dentro do personagem. Então, mas foi bom porque eu fiquei com bastante material, tanto que depois eu saí do Terça Insana e criei o Caras e Bocas com mais 2 atrizes, com os personagens que eu mesma fazia, dividi com as minhas amigas, com a Cris Bona e a Flávia Garrafa. Eu gostava tanto que eu tive o DVD do Terça Insana. O primeiro, você viu o primeiro? No primeiro eu tô. Eu procurei pra trazer hoje, mas eu não achei. Eu fazia a Taninha da técnica. Nossa. Muita coisa que eu fazia ali não dá pra fazer agora, né? Com hoje em a dia, evolução das questões aí do politicamente correto, enfim. Também que a gente tá num processo civilizatório, Sim. que muita coisa que tinha graça era tirando sarro de pessoas que sofriam com isso. Então, Era que anos 90 ali, né? Também. Quanto tempo tem a gente? 20 Faz anos? muito tempo. Não sei. Bom, eu sou cheguei em ruim São de Paulo tempo em 80, decorrido. eu cheguei em São Paulo em 85. Então foi por ali. Não, foi depois, porque nos anos Não, 90, mas deve ter sido. Nos anos 90 eu tava com a sei Grace lá. e com o Marcelo, nem tinha Terça Insana. Não lembro. Foi ano 2000. Também não lembro. Porque a mais. gente em 98 fazia Estrela de Fogo. Trabalhamos juntas trabalhamos lá juntas. atrás, em 98. Então, acho que foi meio que nessa... Não, mais pra frente. Um pouquinho mais depois. pra frente, Foi um pouquinho depois O Castelo disso. Rá-Tim-Bum tem 30 anos. Eu acho que o Terça Insana deve ter sido há uns 15, 20 anos atrás. Como é que você foi parar no Castelo Rá-Tim-Bum? Conta. Uma atriz É, escrachada, bem-humorada, divertida. Foi parar no programa infantil, na TV Cultura. Ali, todos os atores que fizeram Eram, Castelo não é? Rá-Tim-Bum eram todos com todas as características que você falou. Era gente de teatro mesmo. Eu já tinha feito o primeiro Rá-Tim-Bum, que eu fazia a família Teodoro, junto com o Raul Barreto, que era uma coisa de circo. A gente ensinava... Era um casal que ensinava circo para as crianças. Aí, o Castelo Rá-Tim-Bum eu fiz a Penélope, e o outro foi o Ilha Rá-Tim-Bum, que eu fazia em Nhanhanhã. O fato de eu ter essa bagagem como bailarina, então eu tenho um vocabulário corporal, assim, bem forte. Então, eu sempre tiro partido disso nos personagens que eu faço, e também os diretores, as pessoas que me chamam, Aproveita. sabem que eles podem contar com isso, né?
Então, eu já tinha feito coisa na cultura. Foi e com o chamaram pra hambúrguer, fazer o né? teste, Que era o com o diretor. hambúrguer, Hambúrguer. pra fazer o teste, e aí rolou. Eu né? adoro a Penélope também, É. bem Ah, é escrachada, não. E aí a Penélope te incentivou a fazer jornalismo? Teve isso ou não? Eu acho que quando o jornalista é uma pessoa curiosa, né? Sim, Isso é muito. básico de qualquer jornalista. Eu sempre fui, bom, crianças geralmente são São curiosas, curiosas. né? Algumas mais que outras. Aí dependendo para que lado a vida te leva, ou, né, tudo mais, você pode desenvolver mais esse traço aí. Eu sou muito, como é que é? Eu gosto de tudo, me interesso por tudo, assim. Eu falo aquela música acho que é da Paula Toller, né? Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Então, tudo me interessa, né? E aí, acho que jornalista tem um pouco a ver com isso, né? Total. Você canta? Eu não sou eu sou uma atriz que canta, assim, cada vez menos, porque eu já fiz Carmen Miranda no teatro, com os Parlapatões, que eu trabalhei uns 5 anos, o Carmen Miranda não era dos Parlapatões, mas eu fiz lá uma peça que eu fazia a Tarsila, a gente cantava, e já esqueci outras Eu coisas. perguntei porque, mal ou bem, você vai narrando a sua história, sempre pontuando com alguma música. Você já reparou? Eu acho que daria alguma não, coisa então, isso, olha, né? foi bom você ter essa lembrança. O meu sonho é criar justamente um espetáculo, que eu até já escrevi um pouco, mas nunca, demora um pouco, que é essa história da música na minha vida, assim. Olha! Só que é relacionada com amores, porque eu sempre brinco que eu podia ter, eu já namorei uma orquestra, assim, né? Já namorei o oboísta, já namorei o flautista, já namorei o baterista, já namorei o baixista, já namorei o guitarrista, cantor. Quem Então, falta você namorar da orquestra? Só pra todo mundo já ficar sabendo. qual o naipe que tá faltando, né? Naipe de sul. Nossa, agora- Timbalista. Falta o timbalista. Não, eu brinco com isso, mas eu tenho esse Que projeto legal! de... Porque eu lembro, eu tinha um namorado, era o Cláudio Vera Cruz, e foi a primeira vez que eu vi uma linha de baixo no disco do João Gilberto, O Amor, o Sorriso e a Flor. Eu lembro ele abrindo um LP, colocando assim pra mim, e sei lá qual a música, que não sei, talvez tenha sido até O Amor, o Sorriso e a Flor, e ele falou, presta atenção, isso aqui é o baixo, olha a linha do baixo. E eu achei máximo. Depois eu lembro também alguém me mostrando o Take Five, do David Brubeck, que era cantado em 5 tempos. Sim. E eu adoro ritmo, né? Aham. E aí eu me lembro que eu achava o bailarina, máximo. tem aquela coisa, então já tem a Ficar facilidade dissecando também. aquele Take Five, assim, que tem... São várias músicas com Eu adoro. ritmos que geralmente não se usam, sei lá, 9, não sei o que, 9, 2, 5. Eu lembro quando eu quis coreografar uma vez com uma amiga minha, acho que era, esqueci o nome, não sei. Mas era também 5, porque a gente sempre dança em 8, né? Porque Aham. 6, 7, os 8, ocidentais têm essa coisa é assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, blá, blá, blá. E Mas você queria aí tentar era fazer 5, daí era, Deve ser né, mais dá difícil. pra dar um nozinho na cabeça, né? E olha que apesar de você trabalhar com criança no Castelo Rá-Tim-Bum, depois também fez Carinha de Anjo pro público infantil. É, uma outra geração que pegou. Que é bom. engraçado. E você tem uma afinidade com as crianças? Você Eu gosta? sou uma pessoa muito lúdica. O fato de você ser engraçada já tem um Já pouco leva essa pra coisa, né? isso. Do palhaço e tal, que é esse Uhum. universo. Se bem, sou assim, lúdica. Eu não tenho filhos, mas eu gosto de quando tem criança, eu acabo ficando mais criança que eles mesmos, né? Eu lembro lá com o Gabriel, né? Que eu era mãe da Maísa e do Gabriel Miller, né? Que ele fazia o Emílio. A Maísa fazia a Juju no Carinha de Anjo. E eu aprontava muito com o Emílio, a ponto de ser chamada a atenção, assim, tipo... A gente fazia... Porque eu sou muito rápida, né? Então, às vezes você gravava 37 cenas no Carinha de Anjo. E tinha que trocar a roupa. Quem era o diretor? Era o Rica? Mantonelli? Era o Rica, Aham. mas tinha os outros também. Mas o Rica era o... E aí eu lembro que eu comecei a brincar com o Gabriel, falei assim, vamos ver quem troca a roupa mais rápido. Então a gente acabava a cena e saia correndo. E era uma pelo disputa, estúdio. uma competição. E vai trocar, chegou eu, cheguei. Aí depois chamaram a atenção que o menino podia cair, aquela coisa. Aí, Tipo assim, blá, Angela blá, blá, Mendes, né? Ele pode se machucar. Não é bem Aí eu assim. falei, é verdade, tem tudo isso. E essa sua questão, que você nasceu no dia do palhaço, você chegou a trabalhar em circo? Sim. Com os Parlapatões, né? Com o Raul, você chegou a fazer isso? Era trabalho de circo mesmo? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer... Como é que é? Porque eu fiz uma peça infantil com o Raul, que chamava Vira e Mexe, o Raul, o Ney Piacentini e a Yara Janra. E aí, eu conheci o Raul ali. Aí eu tinha vontade de fazer um texto de um amigo meu, que era um publicitário, Toninho Neto, que tinha malabares, que chamava o Homem-Rato. Era eu e um outro cara. Aí eu falei, Raul, você toparia fazer esse trabalho comigo? Ele falou, beleza. E aí eu falei, você toparia? Eu preciso de um atirador de faca, você toparia?
Aí ele falou, olha, eu não atiro faca, mas bora ensaiar, né? Uhum. E aí, na época, não tinha pré-color, não tinha importação. Uhum. Então, a faca, Nem carro, a gente nada. não conseguia, Aí era assim, mola de opala, um negócio da mecânica, que, enfim, conseguimos 3 facas. E aí, depois que ele ensaiou 200 facas atirando numa porta lá, Foi tem que ser uma você. madeira X pra faca entrar, aí eu entrei. Só que, por exemplo, quando você se você fizer assim no atirador de faca, aí aqui é mais perigoso, tem um ângulo. Então, eu ficava só assim, aí ele atirava bem distante. No espetáculo, então ele fazia malabares, e aí eu entrei no universo do legal. circo, fiz aula de tudo no circo, corda indiana, que hoje em dia é tecido, um monte de coisa. Depois acabei fazendo o Bu, por conta de eu ter estudado circo, eu trabalhei com o Cacá Rossetti no Ubu, que aí eu fazia os números 600. E com a Cristiane Trisser, que também já Com a esteve aqui com a Cris gente também, juntas no Pod. com a Cris, Ela foi falou ali de que você. eu conheci a Cris ali. Então, essa coisa que eu falei que eu gosto de tudo, né? É muito versátil, né, Ângela? Tem isso, porque é muito Ó. legal. Essa coisa do circo dá essa versatilidade, Sim, né? porque o circo, eu sempre falo que põe uma criança em aula de circo, escola de circo, porque aí ele pode fazer tudo, todo tipo. Verdade. Se ele gostar de acrobacia, se ele gostar de negocinho, se Tem ele pra gostar todo de andar gosto. na coisa, se É. ele gostar de fazer coisa mais teatral, palhaço, tem tudo, né? Então a gente trouxe o palhaço, porque você nasceu no Ah, dia do que palhaço, maravilha. A gente casou com um palhaço. Palhaço, é verdade. E a gente sempre fala de um objeto que representa, né? E Ah, a gente adorei. pensou, vamos trazer um palhaço para representar a Ângela. Então, assim, a gente estava Adorei. falando disso, dessa representatividade dele na sua vida e que você, né, traz isso com você até hoje, né? Acho que vou morrer assim, né? Já sei, vou pôr na minha lápide esse palhaço, tá, gente? Aqui viveu a mulher. Aqui jaz uma palhaça. E a gente Não, pensou em você. Ai, um muito palhacinho obrigada, fofo. adorei. Não é? Não, eu sei que vai estar escrito na minha lápide. O quê? vai estar escrito Eu ia assim, perguntar. tudo me seduz, mas nada me satisfez. Ou seja, tudo me seduziu, mas nada me satisfez. Caramba. É isso Sério? que vai estar escrito. Até hoje nada te satisfez? Não, eu sou uma pessoa insatisfeita. Uau, adorei. Tá Com a sempre em maturidade a busca. gente a gente aprende um pouquinho. Não, é isso aí, beleza, mas... E falando da maturidade, que a gente queria falar, entrar nesse assunto, quando você falou que foi na ginecologista, ela falou sobre o climatério e você pensou em cemitério. E a gente fica pensando, porque a gente fala sobre a menopausa e que as pessoas quase não falam nesse assunto, né? Eu agora, né, nessa fase, entrando na menopausa, então foi quando pensou vamos dividir e conversar sobre isso. A gente conversou já com uma doutora que foi super esclarecedora, assim, essa fase. Então, assim, o climatério é assustador mesmo, como um cemitério? Tem assim, seria o equivalente da puberdade. Na puberdade a gente começa a ganhar hormônios, a gente começa a ganhar curvas, a gente começa a ganhar vício, blá, blá, blá. E o climatério é quando a gente começa a perder tudo isso. Vai embora. Né? É uma situação. Mas assim, eu sempre falo isso, né? Que há 12, 13 anos atrás, quando eu entrei no climatério, né? Quando começou a falhar a menstruação e tal, era mais assustador. Menopausa não tinha seguidor, não tinha glamour, não dava like. Só dava pânico. Só pânico. E era Você fala mais mesmo. tabu ainda. Muito né? mais, imagina. E você é uma pessoa que, inclusive, trabalha hoje nas redes sociais. Eu não sei se começou como um trabalho ou como uma diversão, porém, o fato é que a sua personagem que você criou no seu Instagram me seduz. Eu adoro, me representa, me representa. Às vezes eu mando pra ela, mando pra Jamile, a gente se entre troca, mando pra minha irmã, e eu adoro quando manda você... pras amigas que estão na mesma fase. Mas isso é uma coisa que mulher tem muito, né? Justamente nessa época que eu tava sem grana e sem dinheiro, eu criei um grupo secreto no Facebook de amigas. E todas preocupadíssimas. Vem cá, ninguém pode saber, porque eu não quero que ninguém saiba, porque não sei o que, grupo blá, blá, blá. secreto. Era secreto, tinha que ser secreto. Caramba. Tão secreto que até hoje eu não consigo voltar, eu não acho mais o grupo. É sério. Ele Eu foi não tão consigo secreto. retomar. Porque Você não depois lembra o nome? era, como é que era? O grupo secreto. Perrengues, biologias da mulher madura. Era assim, filosofias, perrengues Mas e tá em biologias grupos, no da Facebook mulher tem os madura. grupos lá. Cara, eu sou muito ruim, eu sou bem analógica. eu também. E eu não sei, Eu eu não entendo, consigo, Ângela. porque teve uma época que eu também deletei o Facebook, que eu achava Pode ser isso. E aí, nesse negócio, ficou, enfim. Mas tinha ali muita gente legal, Marisa Hort, Tetê Martinho, tinha mulher de tudo que era... Só trocando e ideia a ali. gente, aliás, esse creme sim, isso aqui sim, bioidêntico não. Bidêntico. Ai, isso, aquilo. Tinha uma ginecologista também no grupo.
E aí a gente escrevia textos, e eu lembro que eu escrevi um texto falando da minha história hormonal, assim, da minha aventura hormonal. Porque teve uma época que eu resolvi que eu não queria mais menstruar, e aí coloquei o implante, Olha. que na época era inovador, aquela coisa do Ocimar Coutinho. Lembro bem. É, Sim. só que Baiano. pra mim, eu fiz com o Montgomery, né? Ah, Malcolm E não- Montgomery. e aí não deu certo, em mim não deu certo, Olha. mas eu tentei. E aí depois eu nunca quis ter filho, e de repente eu casei com um cara que queria ter filho, aí eu fiz fertilização in vitro, então foi mais uma questão hormonal. E aí depois quando os hormônios te abandonam, né, que é no Sim. climatério. Então era assustador por conta da falta de informação. Então eu sempre digo que informação é poder, né, porque quando a gente sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, e como você pode de repente melhorar isso, resolver isso, o assustador é quando você não É sabe. verdade. E era mais assustador, porque as mulheres não sabiam, assim. Ainda é. E ainda quando é, foi? não- E Não quando foi? sabiam, não falavam, agora a gente está falando um pouco mais, e ainda É, assim quase quando não ainda falam. assim, ainda Eu acho que a mudou. geração que vem agora, depois É. da nossa, talvez, elas tenham mais... Porque Claro. assim, pra mim mesma, quando eu fui pra fazer a reposição, né, que chama terapia hormonal hoje, eu também fui com medo. Claro. Porque eu venho de uma geração que, assim, nossa, dava cê- câncer, é porque isso, você vai é, lá, é, você tem que optar, é o chá de amora. Cara, o chá de amora, a acupuntura, cara, não dá. Você tinha que Um mês precisar. comendo inhame, outro mês tomando chá de amora, meditação, reza brava, aquelas coisas. É isso. Enfim, é que tem mulher. É que hoje em dia eu tenho a doutora Joelle Leripio, que eu acompanho, que até fui. Ela é gaúcha, inclusive. Ela é muito boa, assim, tanto de conteúdo quanto de mostrar esse conteúdo, assim, ela sabe muito. E ela tem toda uma linha de fitoterápicos e uma para quem não pode, porque tem Sim, pessoas tem que muita realmente não podem. Uhum. Sim. E aí, pra quem não pode, tem sempre. Então, tem solução. Porque, assim, as mulheres morriam com 40 anos. É. Hoje em dia, a gente vai morrer com 100. Então, quando você tem 50 anos, você tá na metade da sua vida. Você vai fazer o quê? Vai ficar toda seca, toda... bom, o calor passa, mas a Sim, raiva não passa. a raiva não. E tem outros problemas que são menos visíveis, né? De osso, de musculatura, Sim. de colesterol que sobe, Osteopenia, risco osteoporose. cardíaco É. que aumenta. Mas a minha pergunta é quando que o que era privado, que era secreto no Facebook, começou a virar público? Quando você decidiu botar isso no Instagram Ah, e se decidiu eu tiver- escrachar? se eu tivesse Quando foi? decidido naquela época, talvez eu tivesse milionária hoje. Que Sim. eu teria sido a primeira a falar, sei lá. Mas Sabemos. às vezes também você tem que estar na hora No certa. time, né? Exatamente, Time e tal. é. Não, aí depois que eu acho que eu fiquei, não sei, 1 ano naquela função. E aí, de repente, o calorão passa, que é a coisa que mais, assim... Irrita? E aí eu fui deixando de lado esse grupo, né? Até que teve essa história que de repente eu deletei o Facebook Uhum. e tal. E aí, pronto. Aí depois, quando começou com o Instagram, eu sempre queria abordar essa coisa de mulher madura. Não exatamente menopausa, mas as questões todas de você, né? Mulher madura, ou mulher mais velha com homem mais jovem, a questão do mercado de trabalho, os preconceitos todos que tem, a questão da beleza e da desbeleza, né? Enfim. E aí eu comecei por aí, mas eu não... Eu sou muito dispersa, né? E Você também não me interesso focou, por tudo. de repente. Ou talvez não tenha sido bem orientada, mas eu lembro que o menino que trabalhava comigo nas mídias, assim, de colocar e tal, eu sempre dizia pra ele, eu quero focar nessa coisa de mulher madura. Já sei, tinha uma questão. Eu tinha muito seguidor por conta da Carinha de Anjo, que eram crianças. Da novela. Uhum. E aí tinha a história da Penélope. Aí eu ficava na dúvida, porque eles falaram, não, vamos fazer a Penélope, não sei o quê. Eu falei, mas qual é o meu público? Porque assim, eu não vou abrir bonequinha, eu não... Pra fazer, fica lá, olha, bonequinha, eu não tenho filho, não sei nem como é que é esse universo. Então, esse público que me segue do Carinha de Anjo, eu não tenho muito o que falar com eles, a não ser quando eu estava na novela, colocar eu trabalhava bastante a coisa da novela, né? Uhum. Enquanto Chamar. estava no ar sim. e tal. Mas depois que passou e ficou muita seguidora do Carinha de Anjo, não era esse o meu... Então, eu sempre Não era ficava assim, o meu foco também, é a minha idade, porque exato. as mídias sociais, hoje em dia, é muito essa coisa de você ser o que você é, né? E quando foi? Faz quanto tempo? Eu comecei há um tempo atrás, porque assim, essa coisa de vídeo agora no Instagram, agora é o vídeo, né? É. Mas Agora é quando o era vídeo. só foto, eu gostava, sou sempre errada, né? Eu gostava de fazer vídeo. E eu fiz uns vídeos muito legais, até eu toda hora falava, tem que pegar aqueles vídeos lá, não sei o quê, que eu falava de sedução, falava de beleza, de armário, falava de se desconstruir, assim, sabe? Essa coisa de estar sem filtro também, eu gostava muito de brincar com isso. Mas isso
Então, aí, agora já tô de saco cheio de fazer vídeo, por exemplo. Ah, agora não. que é vídeo. Não para. Esse Porque é eu um vídeo adoro. É muito legal. Aí a história do diário é uma coisa, foi um jeito que eu achei também de colocar questões. Aquela ideia da máquina de escrever é então, incrível. do diário, querido diário. É, do querido diário. Querido diário. Querido diário. E aí você vai lá e eu fico olhando e falo, nossa, eu me identifico muito, Ângela, muito. Bom. Verdade. O público do Castelo Rá-Tim-Bum te acompanhou e esse público também cresceu. Tudo bem, Esse eles não público estão... tem. Porque faz 30 anos, tem que fazer as contas aí. Eu faz sou a Que conta. tem péssima uns matemática. 40, 40 Faz e 30 pouco. anos que estreou o Jamile, ajuda a gente aí. Castelo. Vai, quem assistiu Mas o Castelo tinha o quê? Castelo Uns repetiu, 8 anos. reprisou. Mas assim, Era se criança você de 7 pensar, anos. essa mulher, essa menina de que tinha É, uns 8 também anos, tá. hoje tá com uns 40. Tá com uns 37. Então você não tá errada no seu público. Se Não, for, tanto que agora eu comecei a fazer um pouco a Penélope. Eu vi, mas... não. Penélope na menopausa. Eu gostei, às vezes, agora que eu já tô mais íntima da Ângela, eu vou tirar umas dúvidas, que você usa um negócio pra pegar sol aqui, pra proteger, pra não manchar o braço. Pois Eu queria saber o que é isso. Mas não adianta, né? Aliás, tô toda arranhada da gata, meu Deus do céu. Não, porque... Tomou uns remédios, eu falei, esse eu não tomo, qual que é esse, gente? Não, eu também brinco que depois de velha você não bronzeia, você encarde, né? Você fica com umas manchas. Ai, Eu percebi, toda aí eu cheia, falei, ela também. tinha razão, mas eu não ouvi na hora certa. Não, porque... Bom, eu sou de uma época que a gente não usava protetor solar. Ao contrário, a gente passava Coca-Cola e óleo de figo pra raíto de bronzear. sol. E urucum, minha avó. Mas enfim. Raíto de sol, lembra? Tudo isso pra ficar bronzeada. Eu cheguei a entrar em câmera de bronzeamento também. Sério? Olha. Teve muito, né? Isso foi Tinha muito uma época que moda. eu não fiz muito, mas fiz, enfim. E aí depois teve uma época que eu briguei com o sol, passei 10 anos sem tomar sol. Aí que eu descobri o UV, que eu me tapava inteira, assim. E aí tem partes que eu continuo me tapando muito, assim. Geralmente é daqui pra cima, burca, a luva, daqui pra baixo pelada. Não, porque é isso, assim, a gente Porque aqui mancha muito, aqui Mancha a gente demais. trabalha com isso. Mancha. Daí, Não, gente, eu fiz um negócio agora e fui pra Bahia e passar 3 tipos de filtro. Você Nossa passa Senhora. esse, que é Eita. físico, aí você vai passar esse Isso é outro, e daí novo. depois você vai passar passando palca. com bastante cor pra ficar... Querido diário. Adiantou alguma coisa? Fiquei sabendo que agora nós Pois vamos passar 3 é. tipos de filtro solar. Não, por isso que a gente tem Eu tinha não uma tô época que eu manchada. andava antes das... Eu me lembro que eu descobri um boné do Ercovitch, que É, era de que era desfile, de- que era boné assim, e tinha um negócio. E eu andava com isso. A louca, né? Também. Mas você é mais branquinha, então assim, eu sou Pega mais... mais, a minha pele pigmenta muito, então assim, eu fiz isso, aí você gasta uma fortuna aí. Sim, você vai andando uma tira, aí passa 5 minutos no sol e joga Já todo o fiquei dinheiro fora. bro. Aí teve que voltar e fazer tudo de novo. Então não adianta 3 filtros solares. Vou criar um grupo no Facebook se ela terminar com o querido diário, porque isso não vai ser aceitável. Não, a gente vai querer o querido diário. É muito legal. Agora conta também daquela peça, do barril. Você ficou meses, muito tempo fazendo essa peça, dentro de um barril de verdade? Não, calma, o barril era de verdade. Mas a peça, depois que acabava a peça, eu saí de dentro do Sim, barril. mas fazia uma peça inteira dentro de um barril. Conta como foi. Porque eu tava uma vez no voo da Varig, e aí tinha uma revista, chamava Revista Ícaro, e tinha uma foto de uma mulher que tinha a história dela, que com 60 anos ela estava sem grana, ela era professora de dança e de etiqueta aposentada. Em 1901, os homens se atiravam nas cataratas do Niágara em daquele do containers. pica-pau, né? Eu nunca tinha visto isso. E aí ela foi a primeira mulher a se atirar, a queda durou 3 segundos, ela se atirou junto com um gato. E aí, com as fotos que tiraram, ela conseguiu, era a publicidade da época, ela conseguiu uma grana, montou um bar e continuou vivendo. Enfim, era esse o briefing da história da Annie Taylor. Depois eu descobri também que essa mulher se correspondia com o Santos Dumont, quer dizer, todos os loucos se encontram. Legal! Mas, infelizmente, quando eu escrevi o texto, eu já tinha um texto meio engatilhado, que era a história de uma... Era uma coisa que quando você é artista, você consegue colocar suas questões pessoais em forma de arte, numa dança, numa música, numa peça de teatro. Então, eu estava me separando e eu resolvi escrever uma peça de uma mulher em casa, sozinha, meio angustiada, mas sempre com humor. E eu tinha já esse texto escrito. E aí, quando eu vi esse negócio do barril, eu falei, nossa, ia ser legal uma mulher dentro de um barril. Então, eu me inspirei numa foto, não no fato, não na história dela. Que legal. Né? Mas depois, quando eu ia me apresentando, muitas pessoas me contavam coisas sobre barril. Que tem a história dos... Imagina, apareceu um monte de gente. Não, a história do Chaves... Eu passei 2 casamentos sem ter televisão, não assistia televisão. Então, eu nunca tinha visto Chaves, por exemplo. Aí eu andava nos aeroportos, o Chaves. Daí eu
técnico, amigo meu, que fala, é porque tem um negócio. Eu falei, ai, caramba, o Chaves, tá. O Depois Pica-Pau, eu vi, né? Não, o do Pica-Pau Pica-Pau eu lembro depois muito. também. Icônico aquilo, né? Que tinha a ver com essa história que eu... E aí as pessoas me contavam, por exemplo, que acho que era uma corrente filosófica, acho que é os cínicos, que tem esqueci o nome do filósofo, que ele ficava dentro de um barril, Nossa. né? Então tinha um monte de coisa legal e chamava comédia filosófica, né? Aí eu encaixei esse texto com essa brincadeira do barril e eu fazia muitas posições dentro do barril, porque era um barril aberto em cima, embaixo, com 2 janelas laterais, que eu comprei realmente numa tanoaria, que é onde se faz barril. Gente, que demais. E aí fui montando junto com a Vivian Bucup, que foi a diretora. Conheço a Vivian Bucup. E deu super certo. Até hoje as pessoas, eu não sei se eu conseguiria fazer ainda, se eu não ia ficar toda quebrada. Mas tá lá o barril no meu apartamento. Você guardou? Eu tinha Ai, 2. que legal. Na verdade, 3. Um foi Posso uma roubado. foto? Olha, Um foi roubado, o outro tá no sul, e aí esse tá no hall do apartamento. muito bom. Ela é estofado, né, obviamente. Sim, Aham, por tudo dentro, bonitinho. gostosinho. E na peça da puberdade e a menopausa, você, assim, eu acho que todo mundo que vai acaba todo mundo, nós mulheres, acaba que se identifica. Então, assim, você faz a gente rir da gente mesma, né, em várias situações. Então, assim, rir é o melhor remédio nesse momento? Eu acho assim? que sempre, a vida inteira. Então, tem as 2 coisas. Eu acho que rir sempre, de todas as perrengues que você passa na vida. E essa coisa das mulheres, das amizades, né? Que mulher é uma rede de informação. Mulher é muito Sim. expert em colo, em acolhimento. Então, a gente se ajuda muito. Tem essa coisa. Esse dia eu vi que a Marilis Pereira Jorge escreveu alguma coisa. Eu não li, mas era sobre essa coisa de olhar uma mulher, assim. Você tá... Até isso de menstruação. Você vê que vazou, você vai lá e fala. Sou fã Na dela. minha época- Trabalhei com ela. Ah, Aqui em ela é São bárbara, Paulo. Ela é é. gaúcha também. Ah, Não, do Paraná. Não, Acho que gaúcha. é Paraná. Mas trabalhei com ela aqui É. em São Paulo. Legal. E Por aí isso que a gente juntas no Pod, a gente fala sobre esses assuntos, de É, uma ajudar a é. outra, a gente se enxerga, né, na outra. Eu acho que tem. Talvez, acho que talvez por conta do machismo, assim, os caras se ajudem menos. Sim. Mas as mulheres sempre tiveram que recorrer a isso, né? Mas Acho que talvez por causa das guerras que as mulheres ficavam sozinhas, não sei porque. Ou a empatia, porque ela gera, não sei. a tua plateia tem bastante homem? Tem muita mulher, mas os homens que vão gostam bastante. Porque a mulher tem isso que você fala, a identificação. Aí você fala, a primeira vez que te chamaram de senhora. Daí você vê na plateia. Aí você fala da pele que vira um plissado, um origami, um chão do sertão, todo craquelado. Aí as mulheres, kkkk. Não, Coisa é de hidratante, enxergar. né? Tomara que eles não riam da gente, né? Riam por causa da história, né? Porque convive também, né? também, é Não, porque verdade. assim, o fato de você estar na menopausa, estar na menstruação, a gravidez, são fases das mulheres que vão passar pela vida Conjugal. profissional delas, pela vida conjugal delas. Então, vai afetar chefes, vai afetar filhos, vai afetar o cônjuge. Então, Não, e a gente é tão essa coisa pré-histórica da menstruação que você sabe, né? Quando as mulheres trabalham juntas, elas regulam o ciclo. feromônio, O feromônio, exatamente. Então pensam, coitado dos caras, né? Que trabalham com muitas mulheres. Porque aí você vai ter que lidar com todo mundo na TPM, quando tá, né? mas ou é assim ou não vai ter ou mundo. não vai ter, porque porque é uma nascer, loucura. Pra nascer uma criança, a mulher tem que ter Precisa, essas fases. exatamente. Assim. Então, e a gente desculpe precisa- eu ia falar, licença maternidade, desculpe licença menstrual, desculpe, mas é assim ou você no isso. mundo não acaba. Né, então, e essa coisa da gente menstruar juntas, eu acho que até isso acaba, né, da gente se identificar tanto com o problema né, a gente se olha na nossa colega do trabalho, às vezes que você nem é tão amiga, mas você tá vendo o que ela tá passando. Eu acho que muita coisa é hormonal mesmo, Hormonal, assim, da oxitocina também, que é uma coisa que cria laços, Sim. que aumenta a imunidade, a felicidade, então o olhar, o abraço, é tudo... Esses dias eu vi, né, que a palavra hormônio vem do grego hormon, que significa mexer, impulsionar, e por isso que quando eles faltam, é como se fosse um pouco a morte, assim, né? Nossa. E por isso que é interessante você repor mesmo, não... Suplementar é um outro objetivo. História, Mas repor, assim, com uma coisa bem recomendada é o que diz que é interessante para você se manter viva, né? Como que você se enxerga daqui a 10 anos, Ângela? Cansada. Não sei, juro que eu não sei, eu não penso Não muito. pensou? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito saudável, assim, né? Apesar de tem horas que você não consegue ser, né? Por N questões. Mas eu sempre fiz muito exercício, eu bebo pouco, não fumo, durmo bem.
E então, acho que se eu conseguir continuar. Como diz a Fernanda Montenegro, se eu tiver a sorte de não ficar gagá, já é bom, né? Já é bom, pensa a mesma coisa. Coisa que a Regina Duarte. Vamos lá. Bom, pois é. Capaz de ser corte. E qual o mico maior que você já teve em alguma peça, alguma coisa que você lembra, nas suas peças icônicas? Teve alguma pessoa na plateia que te desconcertou? Alguma vez que você perdeu o rebolado no palco? Alguma coisa te marcou? Teve coisas assim, a gente tá fazendo peça infantil e de repente era uma plateia que não tinha como, eles não ouviam nada, era uma loucura, lá. Aí o meu colega deu um piti, brigou com as crianças, ficou um climão. Eu lembro também, uma vez a gente tava num Sesc e também tava com os parlapatões, e aí o Hugo, a gente começou a se olhar e no meio da peça a gente agradeceu. Sabe, abortou a missão. Assim, vamos acabar aqui agora. Ninguém vai saber mesmo, valeu. Já teve peça que também a gente tinha um alçapão que descia no 1001 Noites e o alçapão desceu e não subiu mais, então ficou um buraco no meio do palco. Então a gente fez toda a peça ao redor. Já fiz xixi no palco quando Mentira! Eu dançava. Ai, e não era nada de continência urinária, era de morrer de rir a ponto de fazer xixi. Eu e minha que amiga, delícia, adoro. dançando e fazendo xixi. Que legal. Que mais? Já esqueci texto, mas aí você se acalma e o negócio vem. Já caí no circo. Eu tinha um negócio de 4 metros. Meu Deus. No ensaio geral, eu despenquei da corda indiana, caí. Não quebrou nada. Não sei. Um dia eu vou saber. Talvez, né? Aí depois, num dia, na apresentação também, quando eu vi que eu ia despencar lá de cima, porque a estafa tá lá, eu comecei a descer e tal, tudo bem. O que mais? Plateia. Uma vez um cara meio bêbado, não parava de falar, mas acho que eu falei alguma coisa e ele ficou quieto. Outra vez entrou uma super barata no palco. Não, e aí? Em direção a mim, lá na Gávea, que tem aquelas enchentes. Sim. Que é uma barata, mas uma Ridículo. barata. Era E aí? barata. Essa atriz não estava preparada. O que Nossa, você fez? não tava. Não. Do barril. Acho que nunca. E eu tinha um pano no palco, um pano branco, eu dentro do barril e tinha um sapatão que eu usava. E aí eu vi que a plateia começou alguma coisa, e uma luz, e assim, aí a barata entrou na luz, e a barata... Eu morria. Aí eu lembro que eu pulei com o sapato e ajuda divina, eu matei a barata. Olha, E aí eu consegui encaixar no texto, a ponto de algumas pessoas acharem que a barata fazia parte. Mentira! olha isso, que incrível. Nunca mais eu consegui Maravilhosa. repetir esse negócio. Né? Quem viu, olha... Mas eu maravilhoso. sempre digo, né, que teatro é uma coisa que é difícil, as pessoas ficam só no celular agora, mas é uma experiência única, é única. ritualística, na escala humana, porque só vai acontecer daquele jeito ali. Aquele público que viu, aqueles são testemunhas, é mais que público, porque aquilo nunca mais vai acontecer. É engraçado, a gente tava falando, alguém foi ver uma peça da Irene Ravache, uma amiga minha essa semana, né? Que eu já vi a esqueci peça quem dela. é, o que me falou. Eu falei, foi você? Foi, então foi a Jamile. Eu tô assim, é isso, eu esqueço. É o nevoeiro mental. É o nevoeiro mental. E eu lembro que no meu aniversário, sei lá, uns 20 anos, sei lá se foi mais, eu quis assistir a peça do Paulo Altran. Eu falei, gente, eu preciso... Eu tinha muito isso, eu sei muito ir ao teatro, e a gente foi juntas. E eu sinto muita falta disso hoje, sabe? Porque assim, eu lembro que eu falava assim, eu preciso ver o Paulo Altran, porque ele tava bem velhinho, debilitado, e eu falei, logo ele vai morrer, e eu quero assistir logo, né? E eu fui pra assistir pouco tempo depois. Então, assim, eu acho que falta isso, né, mesmo, hoje... Perdeu-se, né, E estimular também, falou, né? estímulo. Aproveitando, eu quero falar, eu tinha um professor de história no Rio de Janeiro, Joselito. E aí ele fez a nossa classe, ele convidou a nossa classe para assistir As Lágrimas Amargas de Petra von Kahn. Era Com Fernanda Fernanda Montenegro e Renata Sorrá. E eu não tinha 18 anos. Aí ele falou, pega a roupa da sua mãe. Eu lembro que eu peguei meia fina, que salto alto, e eu fui maravilha. Tinha que se arrumar. toda que torta ótimo. assistir As Lágrimas Amargas. E foi lindo, marcante, incrível. E aqui- Acho que é a primeira vez que a gente vai no teatro, quando é bom. Quando é ruim, a gente também não quando esquece. Também Mas mas a aqui- experiência é terrível. Porque como o teatro, sexo, né? Porque teatro você não pode, você pode, né? Você não tá na frente da televisão que você dá um play, um Sim, stop, um só um pause, pouquinho, é. você pode comer, fazer barulho, vou no banheiro, né? Então, por isso que eu falo que é ritualístico, né? Bom, você vai lá, você vai ficar, se for bom vai ser maravilhoso, se for ruim vai ser um saco. A não ser, claro, você pode até levantar e sair no meio. Mas é isso, é uma experiência única e é uma pena que, acho que, tinha uma pesquisa, deve ter piorado, que 4% da população brasileira raramente ia ao teatro. Isso já deve ter piorado, porque era uma pesquisa
Pré-celular. Da pandemia. Porque hoje, não, pré-celular, muito antes da Nossa, internet. antes ainda. Porque hoje em dia você tá no celular, porque o teatro tem horário, né? É. Não dá pra você, não é, como é que chama, on demand. Assim, Não, é streaming, né? Hoje em dia que você vai a hora que você quiser. E a Cris Trisserri teve aqui e ela falou que a atriz precisa se reinventar sempre. Eu acho que a gente, né? na Atriz? verdade, mas- Todo mundo, né? Não, Tem mas que fala, se todo reinventar o mundo tempo o tempo inteiro, né? É, uma mulher que entra na menopausa, ela se reinventa, é uma nova fase. Ela tem que falar, ela começa a não se reconhecer, assim, não, eu não era assim, eu não tinha isso, o que tá acontecendo? Exatamente. Eu tô esquecendo, eu tô secando, Exatamente. eu tô entortando. Daí, aí tem que dar um jeito de encarar isso, né? Ou você entra num buraco, né? Sim. E você Tem que- falou um termo que chama geriatria. Eu até li. vou Eu lá, acho que eu gente. inventei esse termo, tá? Sim. Eu acho que não Geriatrifilia. existe. Então, Não, acho que você não. que Eu inventei, eu inventei. Neologia. O que é esse? Não, é porque eu Explica faço pra uma gente, brincadeira. pra gente entender. Que é da época do Caras e Bocas, que eu fazia com a Flávia e com a Cris. Eu criei 3 professoras e a gente fazia análise das peças infantis, não. Das histórias infantis. Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, blá, blá, blá. E aí eu criava esses textos. E aí, lá pelas tantas, eu fiz essa brincadeira que o lobo mau, ele tinha que ser considerado nosso herói e não um vilão, Eu porque vi. ele comia a vovozinha. Porque tinha essa história da... Aí eu falo na peça, né, que é o conto infantil. Eu falo assim, a Madonna, no seu discurso histórico sobre o etarismo, lá foi na MTV, eu acho, quando ela Acho fez... que foi na MTV quando ela ganhou. Que ela falou. Ela falou assim, o Mick Jagger pode se relacionar com uma mulher 40 anos mais jovem e eu não posso. Se eu fizer, quer dizer, se eu fizer isso, você chamar de vagabundo e piranha. Pra ele, ok, pras mulheres, não. E aí eu falo assim, muito antes do pop e do rock, um conto infantil abordava esse tema espinhoso, a geriatrifilia, tara por gente velha. Nesse caso, o lobo mau não pode mais ser considerado um vilão, e sim, Ele é o um nosso herói, herói. porque ele comia a vovozinha. Muito Então, é bom. esse Muito bom. Vou adotar geotrifilia. Porque geriatria é velho, filia é adição, né? Aham. Quando você é viciado. Geriatrifilia. Então, eu nem sei se Geriatrifilia. existe esse termo, mas eu sei que eu inventei. Você já inventou, pronto, a gente já pode colocar Acho que lá, existe né? geriatrifobia, né? Agora você já inventou Medo o de gente termo. velha. É. Né? Não é, e é isso, porque a gente tem essa... falando da menopausa, né? As pessoas têm tanto medo, que é isso, né? Uma coisa que, tipo, parece que você vai... Não, gente, e você aborda na peça também essa questão do sexo após os 60 anos, né? É. Porque as pessoas acham que, assim, entrou na menopausa, nunca mais vai transar. Primeiro tem uma coisa assim, da menopausa, que é como uma visão utilitária da mulher, né? A mulher não pode mais ter filho, então não serve pra mais nada. Tchau, enterra, manda, acabou, joga no lixo. Aí também, velha também. Ai, velha, gente, velha, feia, darará, não transa mais, darará, joga fora, né? Então você tem que ir pra Europa pra conseguir alguém, né? Porque se você ficar grisalha aqui, agora não, depois da pandemia tem esse empoderamento das grisalhas, que é maravilhoso. Agora, com 40 anos você tá grisalha, é fácil. Não, é legal. É que, assim, verdade. Não, é que quando você tá linda. É verdade. Tinha umas É meninas de verdade. 20 anos que estavam pintando o cabelo de branco, que era uma tendência e tal. Charme. Não, é assim, é libertador você assumir os grisalhos. Super. Eu tenho grisalho pra caramba, mas não assumo. Também não. Por um motivo, não sei ainda, tem vários motivos que eu não assumo, mas um deles eu descobri esses dias que eu falei pro meu cabeleireiro, pro Denis, e ele disse assim, porque eu ando muito esculhambada, só falta os cachorros em volta, porque é sacola, um saião, não me maquio, não ponho nada, tenho uma preguiça, eu tô sempre fazendo aula de dança, então se eu tiver que botar um cintinho, um brinquinho, um colarzinho, um zíperzinho, um vestidinho, uma meinha, um saltinho, cara, eu vou ficar horas me trocando e destrocando. Então eu já ponho um negócio que eu tiro e pronto. Aí eu falei assim, eu grisalha, sem maquiagem, sem brinco, sem nada, descabelada, com saião, com a sacola, que eu tô sempre saindo do carro. O que vai acontecer? Vão achar que eu sou uma pessoa em estado de rua, né? Muito boa. Aí eu falei assim, então eu mantenho o cabelo assim, que aí dá pra eu ficar descambelada, mas parece que não tanto. Entenderam? Entendi. Até vou falar Entendi, pro meu Não, pai. eu super entendi, porque eu não quero nada mais que me aperte. Sabe quando você... Isso também começa. Gente, né? É muito louco. Você não quer nada que te aperte. Quando eu você vejo quer essas o quê? mulheres com uma calça jeans justa embalada Nossa, eu vácuo, admiro. um saltão. Você fala, andando aquela parabéns. odisseia na calçada. Esses dias eu vi, tinha 2 caras assim, eu tava dentro do táxi, até filmei. 2 caras assim, com, sabe, tinha sapatênis, sei lá, mas andando lá. E tinha uma mulher com uma saia, mas embalada a vácuo mesmo. E ela era da curta, com uma fenda. Nossa. E um salto desse tamanho. E ela tá... Falei, cara, essa mulher vai se desmontar na calçada a qualquer momento. Isso é uma coisa totalmente Vai se desconfortável. desfazer. Fora que se ela tiver que fugir de um predador, ela não consegue, entendeu? ela não Ela não pensou. consegue. E também, né, porque assim, se ela tiver com
Um cabelo assim, já é fácil pro cara catar ela por aqui. Já pega e já leva. Ela não vai conseguir correr, que ela vai tropicar naquele escarpão. Enfim, mas por que eu tô falando isso, gente? Por causa do porque- cabelo. Do conforto. Então, do assim, conforto. também das mulheres sempre se exigiu toda essa coisa. Há pouco Sim. tempo, acho que uma companhia aérea exigia que as meninas andassem de saltinho, elas não podiam Sim. estar sempre de saltinho. Que é uma coisa insalubre, faz mal pra coluna. Eu vou falar uma É. coisa, eu falei isso hoje pra minha manicure e eu estou falando a verdade, que hoje eu fui na manicure e falei até pra Vanessa, e ela falou pra pôr cílios postiços. Ela falou, você deveria fazer. Eu falei, posso falar? Eu não quero nada que me escravize, já tô muito escravizada por várias coisas. Sim, já- Então, se você faz uma vez, enfraquece o antigo e cai daqui a pouco, você fica horas. Pra É. que eu vou arrumar isso também pra ficar me enchendo o saco, né? Aí eu comentei também da raiz do cabelo branco, falei, não, Porque é difícil, né? porque tá, vai de ficar, 12 em 12 dias. não é mais de mês em mês. Eu falei, que saco, agora menos, Então, dura um mês, você- era você 20 pode dias, agora é ficar- 15. Escrava dos padrões de beleza É. ou mandar um foda-se. Aí depende de Sim. cada uma, se você quer, se você... O lance é você saber que isso é uma imposição. Sim. E se você tá afim, porque você gosta, ou porque o seu trabalho exige, aí também você pode ir lá e fazer uma greve, sei lá. Mas tem que saber qual é o esquema. você O tem que problema ver é que qual a gente é- demorou pra saber que É. isso tudo é uma questão do patriarcado mesmo. Sim, do e você machismo. tem que escolher Quer ver suas... uma mulher com salto alto ou uma libido, uma agulhada na libido É, a gente tem que escolher masculina. nossas Exato. lutas. Então, a gente... É. O cílio eu não vou botar nem a pau. O Ah, cabelo também, eu só quero pra continuar. gravar. Não, claro que, por exemplo, tem uma história. Quando você tá ovulando, você gosta de se arrumar mais. Tem um É. negócio que é do... Por quê? Porque você tem que atrair o macho pra Sim. perpetuação da espécie. Sim. Isso é meio ancestral, né? Exato, Tem essa história. Então, totalmente. tá É ovulando. biológico, né? É biológico. Mas assim, eu não tô mais ovulando, então é por isso que eu ando com o batom. A gente tá assim. E essa peça, uma mulher Tô vestida brincando. de silêncio que você fez. Que é Que era até do da... nosso colega do Wagner. É, do Wagner William. Nós que trabalhamos é. com ele, a Jamile. Você fez a Maria Tereza. A Maria Tereza. É, eu tava. Foi justamente um pouquinho antes da pandemia, eu vi um livro, que eu gosto muito de livro, né? Sim. Daí eu vi ali. Olha que lindo esse título, uma mulher. Eu cheguei perto e falei: é a Maria Tereza Goulart, Goulart, eu sou mulher da do mesma João cidade Goulart. dela. Ah, De São Borja, tem uma história que meu pai uma vez andou com o Jango no aviãozinho dele lá em São Borja, vendo um negócio de arroz e não sei o quê. Então tinha umas questões. Aí eu li o livro, comprei o livro, li e amei. Aí eu consegui descobrir onde é que o Wagner, achei o Wagner, eu liguei pra ele, eu falei, eu queria conversar contigo, que eu tinha vontade de fazer uma peça em cima desse livro e tal. Aí que nos legal. encontramos, foi ótimo, aí veio a pandemia, aí no meio da pandemia ele me ligou e disse assim, olha, vamos fazer um filme Aham. desse... E aí eu falei, mas isso inviabiliza a peça? Ele falou, eu vou perguntar, não. Só que eu falei assim, bom, mas então eu quero fazer um recorte desse livro, né? E aí eu decidi fazer um recorte como se fosse o encontro do Denner, né? Que foi o estilista. primeiro estilista de alta costura do Sim, Brasil, ele assim. foi. Era ele e o Clodovil, mas Era o ele foi o Clodovil, primeiro. E a Maria Tereza, porque eles ficaram muito amigos, os dois. Então, a peça é uma conversa dos dois e atrás um momento histórico terrível que foi, né? O golpe de 64 e tudo mais. Como pano de fundo, né? Como pano de fundo. Então, é uma coisa que você consegue... Não é uma peça panfletária, né? Porque esse assunto não é um assunto palatável também, né? Foi Sim. uma tragédia que aconteceu no país. Na vida dela, na vida dele também. Só que daí a gente fala de como o Denner influenciava Alta lá sociedade. não, alta sociedade também, o presidente, as roupas do presidente, nas roupas dela. Ela era uma mulher super assim, uma mulher super simples e linda, belíssima, super jovem. Então, ela foi uma tipo influencer na época, porque ela tinha até o coque à la Maria Tereza. Ela inventou um coque lá, o cabeleireiro dela inventou um coque e todas as mocinhas de Usavam, 17 né? anos Copiavam. queriam o coque da Maria Tereza. O que ela vestia, que nem hoje tem as influências, depois o negócio fica Ela rico. só não era uma influencer digital, né? É, real. ela sofreu muita fake news, porque justamente tinha uma história para tentar atingir o marido Jango. dela. Eles inventavam histórias da primeira-dama, que isso até hoje Tradicional, acontece. isso é normal. Enfim. Então, eu achei que, nossa, tem muito material legal ali. Então, a gente fez a peça, foi ótimo. Fizemos umas 3 temporadas em teatros diferentes, algumas viagens. E talvez ano que vem volte também. Ai, que legal. E agora você podia dar o serviço da sua peça para todo mundo que está Exatamente. assistindo no YouTube, que vai estar aqui assistindo, quem está ouvindo pelo Spotify Sim. e possa estar no Teatro Jata Safra. Quando? Exatamente. Então, a gente só tem mais 3 quintas-feiras. É até o dia 31 de agosto, às 21h30, no Teatro J. Safra, da puberdade à menopausa.
recomendado. Hoje uma menina falou, 14 anos, mas alguém me falou que devia ser 16, não sei, enfim. Porque, assim, eu falo mais do período... Menstruação eu falo, né, da minha experiência com isso, com a questão hormonal, de colocar um implante, blá, 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 de como era e como é, como era tabu e como não é mais. A maternidade, então, assim, eu acho que a partir de A partir de 20 e 11, poucos- eu menstruei com 11 anos. eu falei isso pra ela, falei, mas tem gente que... Bom, enfim. Mas Mas é você- 14 anos. Da tá. 14 a 150 anos. Homens, mulheres, senhoras, meninas. É um pode- público bem, né, vasto e Amplo. tal. porque os abrange homens muita que vão... É gente. claro que a grande maioria são mulheres. Primeiro que eu acho que mulher gosta de ir mais a teatro, porque o Sim, homem vai eu também arrastado, acho, parece. vai arrastado. Tem essa coisa ainda, essa Eles vão cultura. amarrados, né, na verdade. E aí, a não ser que seja stand-up, que é outro público, né? Acho que o meu público não é exatamente Mas você esse. falou também que é meio que uma palestra, né? Como é que é isso? É porque assim, ele pode. Ele é meio. Eu não posso dizer que ele é stand-up, porque entra uma trilha, que é outra trilha. Então tem um lance meio teatral, tem um jogo de luz, eu vou pra lá, vou pra cá. Mas assim, não tem uma dramaturgia de uma peça teatral. Uhum. Então, como tem. Eu cito muitas pesquisas, tem um conteúdo legal, assim, mas sem ser boring, sem ser chato. Então, tem um pouco que eu falo que é palestra. Então, tem de tudo. Tem humor, tem conteúdo, tem críticas, tem muita palhaçada, assim. De um determinado momento, porque eu falo um pouco sobre essa questão do gênero, da questão do LGBTQI. No início, eu falo mais de coisas assim, e depois descamba porque as pessoas riem muito, assim, Do hormônio, da né? metade pro final, É. né? É, que aí realmente fica uma coisa, né, mais engraçada. Sei lá, não sei porquê, A gente mas ri, acontece começa a rir de isso. si mesmo, né? O que Exato, acontece é o com que você, você fala, é o como que a eu gente tava falei. falando. A coisa do braço serviu É. pra mim. Então a gente começa a se É. identificar com a tua história. É. E com o teu jeito, Angela Deep, de traduzir essa nossa realidade, imagino, né? Porque você tem um jeito muito. Leve, né, assim, de tratar o irreverente. assunto. Irreverente, Exatamente, é. leve. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de nada muito pesado, não, gente. E aí, como é que você lida quando tem alguma coisa pesada? Então, vou aproveitar o gancho. Como assim? Por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, se me convidassem pra fazer, só se pagasse muita grana, mas assim, um personagem, assim, sabe, que sofresse muita violência, que eu não sei se eu ia topar fazer, sabia? É. Engraçado isso, eu nunca tive essa experiência pra ver, opa, será que eu vou topar ou não? Mas assim, eu já fiz, quando eu fazia a mãe da Maísa, não da Maísa Silva, mas da Maísa Matarazzo, como é que era o nome da série? Uma série lá, Quando Fala o Coração, eu fiz a mãe contando a história da Maísa mesmo. da Maísa, da cantora na Globo. Aham. Aí era um personagem dramático, essa coisa de chorar e tal. Mesmo em novelas, né? Mesmo Carinha de Anjo tem. Então, assim, eu sempre me dei bem, assim, mas eu não sei se fosse uma coisa muito, muito pesada. Quando eu fiz O Muito Homem da tempo, Sua assim. Vida, que era uma da HBO, que era muito legal, uma série muito legal, também tinha várias cenas mais, assim, dramáticas, se bem que era uma coisa humorada. Mas eu não sei, uma coisa com... Eu acho que as coisas que eu mais morro de medo é violência. Tipo, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de violência. Uhum. Eu não gosto nem de ver, Ah, sabe? nem Tropa eu. de Elite, Ah, eu assisto também. assim, ó. Eu Ah, assisto eu também. com psicólogo. Tampa o olho assim. É igual o filme, também filme pornô, que parece aquele pau enorme. Você pensa, é a mesma sensação, muito violento. É muito violento, é ótimo. Não, Angela, você é ótimo. Eu queria falar assim, a sua genética te favorece, que a gente vê, porque você é uma mulher belíssima, né? E... Maquiadíssima. Não, Não. mas é linda. A hora que você chegou, tava sem maquiagem, tava linda, maravilhosa. E o que você... Assim, a gente sabe, você é bailarina, cuida do corpo, mas e a sua alimentação, assim? Uma dica, assim, pra... Eu já fiz muita bobagem na vida, tá? Porque eu tinha, primeiro, comia de tudo até 17 anos. Aí eu inventei de ser macrobiótica, de ser vegetariana, mas tudo sem orientação, era tudo da telha, né? Então já fiquei um ano inteiro sem comer sal, já fiquei 10 anos sem tomar sol. Aí eu fazia as dietas do arroz integral, da macrobiótica, 10 dias comendo só arroz integral, aí de repente passava uma semana comendo choquito. Então, assim, dialética das não tem como dar porcarias, certo, sabe? é. Não tinha como dar certo. Uma montanha-russa. Exato. Já tive questões com alimentação, com bulimia, light, mas tive, por conta da questão da imagem, da bailarina, de não sei o quê. A cobrança, né, Todas profissional essas da coisas. Na imagem. época nem tinha esses conceitos aí todos. Então, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa saudável, mas Hoje? buscando pela saúde, eu fiz um monte de merda, né? E sem muita orientação.
Então, Mas hoje dietas, você... todas as dietas. Dieta Todas? da lua, dieta do líquido. Da proteína. Na minha época não tinha dieta da proteína. Da proteína, As, não. as minhas da minha época era dieta da lua. Tinha dieta da. Esqueci o nome daquela mulher, mas era assim: você só comia fruta. Um dia inteiro só melancia. Então você passava o dia inteiro comendo melancia, Magali. E você fez. Aí o dia inteiro comia só frango. Muito Aí o dia bom. inteiro só abacaxi. Aí eu chegava com aquela cesta. Ai, coisa chata, porque dieta não é legal, Eu gente. lembro que tinha uma Porque dieta não é. do Emerson Fittipaldi. Ah, lembro De também. sopa que você Seven come. Day Sopa, Diet. Seven Day Porque não, Diet. porque eu fazia um programa na TV Manchete quando eu comecei. E aí o Emerson chegou com esse caixa do Seven Day Diet. Dinheiro, minha filha, colocou. ganha grana. Essa você não Muito fez. bom, maravilhoso. Não, Você fez? eu fiz alguma coisa Deve ter parecida. feito. Sopa, shake, substituir shake. uma refeição por shake. Depois, com o tempo, você vai entendendo que é o bom senso, né? Você pode comer de isso. tudo, comedidamente. Você faz... Porque eu também fazia isso. De repente, eu comia muito, aí eu passava 5 horas na academia. Então, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa saudável, Entendi. sabia? É Não, genética mas- só mesmo. Não, assim, Mas eu, hoje eu você sempre é. busquei a saúde, eu sempre estudei alimentação, adorar a questão da macrobiótica, a questão do vegetarianismo. Eu sabia, por exemplo, que na minha época tinha um monte de gente que era vegana, então assim, não comia carne, mas fumava e se entupia de doce. Então, e aí tem essa coisa do yin e do yang, porque quando você come muito doces, grosso modo, é como se Suga entrasse... energia, né? Suga tudo Toda do a seu sua corpo, energia, todos os é, nutrientes. Tudo. E seria o oposto, só com carne para você repor. Então as pessoas ficavam anêmicas. Nessa esparrela eu nunca caía, assim. Eu era vegana, eu não comia doce, né? Então tinha essas coisas esse equilíbrio. legais. Mas ao longo desse tempo chegou agora a Ângela Dib e você hoje tem uma dieta... Tá, já fiz plástica, já fiz 2 negocinhos da cara aqui, já fiz uma lipo. Já era isso, eu comia muito, eu ia correr. Eu lembro uma vez eu tava no Rio com a Débora Bloch, aí eu comi muito, eu falei, não, peraí, eu fui pra praia, fiquei correndo. Então, não sei se eu sou essa pessoa Mulheres, saudável, né? sabe? Entendi. Mas sempre fiz exercício, isso eu acho que Sim, ajuda é. bastante, Bom, né? né? Mas agora não tem mais joelho também, gente. Talvez tenha Chega feito uma hora, demais. né? Também acho. Agora é hora de fazer o quê? Faz um pilates mais tranquilo. Não, eu faço dança, eu faço aerojazz e faço musculação. Ah, musculação, depois de uma certa idade, É tem que necessário. fazer. É. Porque músculo some, como a Cláudia Raia fala, no ralo. No ralo, É. total. E aí não adianta, assim, a história da sarcopenia. Então, eu sempre fui relutante com relação à musculação, por conta de ser bailarina. E porque na época que surgiu a musculação, na minha época, eram aquelas academias de segundo andar do prédio, com esse cara bombado. Muito assim. com negocinho de Mudou, poeira, né? assim, Horroroso. parecia uns bandidos. E então eu tinha esse preconceito. Mas mudou, né? Mas As mudou pessoas- completamente. é. Quando eu fui fazer circo, que eu tinha que subir, fazer corda indiana, eu era bailarina, era uma época que a dança era diferente, só tinha força na perna, não tinha força no braço. Aí eu fui fazer uma academia para ter força em braço. Aí comecei a mudar os meus conceitos. E hoje em dia, claro, eu não ponho 200 quilos, essas coisas de jeito Sim. nenhum. Mas a gente Mas é eu sei obrigado a que fazer a eu musculação. odeio, mas eu também faço com odeio, peso. Não, eu odeio. detesto. Mas Eu vou gosto de dança aproveitar, mesmo. vou aproveitar que a gente falou desde o começo até agora bastante sobre circo, bastante sobre palhaço, Para bastante... encerrar, então. Para encerrar, Muito bastante sobre triste. esse universo. E eu adoro circo. Eu levei meu filho em vários eu tipos de também. circo, em vários. Mas agora eu tenho chorado quando eu vou no circo, porque é tão vazio. fico Eu fui arrasada. agora com a minha É isso que eu mãe. ia te perguntar, se você Eu fui, tem a você- última vez que eu fui deve ter 2 meses. Eu tava em Torres, no interior do Rio Grande do Sul, e tinha um circo lá. Ah, E aí eu falei, ai mãe, vamos no circo. Aí eu me diverti, porque tinha até o Globo eu da me divirto Morte. também. E era eu muito também. legal, porque o povo que fazia, os atores, Aham. eles vendiam... no fora, intervalo eles vendem. Fazia É. moto, fazia Exatamente. dinheiro. Porque a gente foi também. que Mas foi é uma pouco tempo. tradição, né? As pessoas moram e vendem. Eu já fiz circo aqui. Eu participei 15 dias do Circo Orlando Orfei. Ah. Eu entrava com o elefante, depois entrava com não sei o que lá, ficava dentro do caminhão, que tinha 8 sessões por dia. Nossa. Aí você saía do caminhão, eles enfiavam um troço na tua cabeça, tu ficava com aqueles biquininhos. Porque eu queria ter tido essa experiência, só pra ver como era. Eu adoro circo. Eu lembro de ter. Eu trabalhei no Circo da Alegria, um programa de televisão de 2 palhaços, sim. e a Tim Espirro. Aham. E eu lembro do seu Rui Bartolo, que era dono de um circo famoso no Brasil. A atmosfera do circo. muito Eu lembro. maravilhosa, Aquela lógico, atmosfera. Eu acho lembro do demais. Goulart de Andrade, que era um jornalista Sim, muito sim. importante na minha época, e eu Sim. sempre admirei. Onde eu lembro que eu acho que eu virei jornalista por causa dele. Porque eu lembro que ele ficou na frente de um. Ele foi fazer uma
matéria num circo e se maquiou como palhaço Ah, que legal. para interagir e ter a empatia de ser palhaço por um dia. Isso numa época que não tinha Google, não tinha nada para ter referência. E eu depois reproduzi isso na faculdade, que aquilo me impressionou tanto que eu fiz uma matéria copiando ele e tive a oportunidade de contar isso para ele no SBT quando eu trabalhei com ele. Legal. E eu adoro circo, adoro circo. Então eu É. queria trazer essa coisa. Você foi ver com a tua mãe, né, há pouco tempo. É, eu acho que pra criança, às vezes quando perguntam assim, eu ponho meu filho onde? Eu falei, põe numa escola de circo. Porque ali tem coisa para todos os temperamentos, né? A criança vai... E é mesmo. É bem diverso. E o que você diria para todos nós que somos um pouco palhaços também? Que eu acho que... Palhaças. Eu acho que isso, rir de si mesma, né? Se não deu certo, Bora pra não próxima, fica ali, não fica bora pra lamentando. próxima, não fica lamentando. Acho que o humor é um salvo-conduto pra tudo, pra você brincar com tudo, Arrasou. né? Dar leveza pras coisas. Esse é o segredo da Angela Dipp, né? Esse, né? Pelo jeito. É. Angela, muito obrigada. Foi muito divertido, muito legal. Também adorei Uma estar aqui troca- com vocês. Uma troca, meu... Levar meu palhacinho. Muito bom. Palhacinho pra sua Que eu lápide. esqueça. Daqui a Obrigada. quantos anos eu vou morrer? Daqui uns 40? Ah, é, Ah, pelo amor de é, Deus, por tem favor. esse papo. Aí a gente já Obrigada, vai muita Angela. peça sua, né? Pra gente Então eu tô dar esperando risada. vocês nessa peça. Iremos bom. todos. Obrigada Muito por obrigada. você que acompanhou Juntas no Pod com a Angela Dipp. A gente espera o seu like, todos os seus comentários, deixa as perguntinhas que a gente responde, manda pra Ângela. Vai visitar a Ângela no camarim quando acabar a peça? Não vai porque eu saio no palco. Eu Ah, desço do tira palco e foto. vou pra plateia e vou lá já É isso. Ah, então vai Não lá tirar precisa foto me no esperar, hall. não, que eu já tô lá É isso no aí. hall. Ótimo. Marca a ótimo. gente. Valeu, gente. Obrigada.